Na manhã daquela terça-feira, uma notícia devastadora tomou conta das redes sociais. A família de Preta Gil, por meio de um comunicado oficial, trouxe à tona uma revelação que ninguém estava preparado para receber. Com palavras sinceras e carregadas de emoção, eles anunciaram que Preta enfrentava o momento mais delicado desde o início de sua luta contra o câncer. A frase que mais comoveu o país foi curta, mas profundamente marcante: Preta está cansada. Naquele instante, milhares de corações se apertaram. O Brasil inteiro entendeu que algo muito grave estava acontecendo. Preta, conhecida por sua força vibrante, seu sorriso contagiante e sua autenticidade sem filtros, vinha travando uma dura batalha desde o diagnóstico de câncer coloretal, em 2023. Desde o primeiro dia, ela escolheu enfrentar tudo com coragem e total transparência. Não escondeu exames, tampouco os medos. Compartilhou as dores, as internações, os altos e baixos, e também os raros momentos de alívio. Cada fase foi dividida com seu público, que se transformou em uma imensa rede de apoio. A cada postagem, a cada desabafo, Preta fez o Brasil sentir junto com ela. E agora, nesse ponto crítico da jornada, a comoção é nacional. A força que ela sempre transmitiu parece estar dando lugar a uma exaustão que preocupa e mobiliza milhões de fãs, amigos e familiares. Mas agora, o cenário era diferente. O comunicado não vinha com palavras de esperança, como antes. Não falava de novos tratamentos, de alta hospitalar ou de retomada de projetos. Era um texto mais curto, mais sério e mais direto. Segundo familiares próximos, Preta havia demonstrado um esgotamento físico e emocional profundo. As sessões de quimioterapia, as cirurgias e os longos períodos de internação haviam cobrado um preço alto. Internada mais uma vez, desta vez em estado considerado crítico, Preta passou a maior parte do tempo longe dos holofotes. As redes sociais silenciaram. Nenhum novo post, nenhuma foto, nenhum vídeo. O silêncio preocupava ainda mais. Amigos famosos como Ivete Sangalo e Carolina Dickmann começaram a publicar mensagens de carinho e fé, sem mencionar diretamente o estado da cantora. Mas o tom das homenagens dizia muito. Naquele momento, o país se perguntava: até onde a força humana consegue ir? Até quando alguém consegue sorrir diante da dor, manter a fé quando tudo parece desabar? Preta Gil sempre foi símbolo de resistência. Enfrentou críticas por seu corpo, por suas escolhas, por sua liberdade. E mesmo diante do câncer, não deixou de mostrar seu rosto, mesmo quando estava abatida, sem cabelos ou com o olhar cansado. Ela dizia: a verdade cura. O diagnóstico feito em janeiro de 2023 já era um golpe duro. O tumor no intestino exigiu uma série de intervenções médicas. Preta precisou se afastar da agenda de shows, do trabalho na televisão e dos eventos sociais. Seu foco passou a ser um só: sobreviver. Com o apoio da família, especialmente do pai, Gilberto Gil, ela enfrentou tudo com dignidade. Mas agora, o cansaço parecia falar mais alto. A família pedia orações e respeito. Sem sensacionalismo. Sem especulações. Apenas silêncio e empatia. Era como se cada palavra dita naquele comunicado tivesse sido escrita com o coração na mão. Ao mesmo tempo, milhares de fãs inundaram as redes com mensagens de apoio, fotos antigas e lembranças emocionantes. Nas ruas, o nome de Preta era comentado com um misto de tristeza, preocupação e reverência. Jornais e programas de TV tratavam o assunto com cuidado. Ninguém sabia ao certo o que viria a seguir, mas todos sentiam que o momento era grave. A sensação de despedida pairava no ar, e ninguém estava pronto para isso. Enquanto o país segurava o fôlego aguardando novas informações, uma certeza crescia: essa história ainda não tinha chegado ao fim. E apesar da dor, o amor em torno de Preta Gil só aumentava. Ela nunca esteve sozinha. E mesmo no silêncio, sua voz ainda ecoava, forte, verdadeira e profundamente humana. A notícia era dura, mas os dias seguintes mostraram que a situação era ainda mais grave do que muitos imaginavam. Preta Gil, que por tanto tempo havia lutado com força e coragem, agora enfrentava o colapso do próprio corpo. Os tratamentos que antes representavam esperança começaram a falhar. A quimioterapia, que antes diminuía o avanço do câncer, já não produzia efeito. Cirurgias, medicamentos, terapias alternativas, tudo que a medicina podia oferecer já havia sido tentado. Os médicos foram claros: fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Esse foi o ponto em que a luta deixou de ser física e se tornou também espiritual. O cansaço não era apenas do corpo, mas da alma. O desgaste emocional de tantos meses de internações, dores e incertezas chegou a um nível insuportável. Quem convivia com Preta de perto descrevia uma mulher serena, mas extremamente esgotada. Ela continuava consciente, mas seu silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra.
Os momentos de lucidez se tornaram mais espaçados. Em algumas horas, Preta permanecia calada, olhando para o nada, como se estivesse em outro lugar. Em outras, esboçava um leve sorriso ao ver familiares ao seu lado. A mente ainda funcionava, mas o desgaste era evidente. Segundo fontes próximas, ela chegou a dizer em voz baixa: "Minha mente também quer descansar." Essa frase, embora simples, foi como um soco no estômago para todos que a ouviam. Era a confissão de uma mulher que havia chegado ao limite. Durante tanto tempo, Preta foi o pilar de força para si mesma, para os fãs, para os amigos. Mas até os mais fortes se esgotam. E quando a mente começa a pedir descanso, é sinal de que a luta interna já foi longe demais. O hospital, antes um centro de esperança, tornou-se um lugar de observação silenciosa. Médicos e enfermeiros já não falavam em recuperação, mas em cuidados paliativos, uma forma mais humana de aliviar o sofrimento e garantir dignidade no tempo que resta. Preta recebia medicamentos para a dor, mas já não era possível conter todos os efeitos colaterais dos meses de tratamentos intensivos. Náuseas constantes, perda de apetite, fraqueza extrema, distúrbios no sono. O corpo, outrora tão cheio de vida, dava sinais claros de que não aguentava mais. Mesmo assim, a equipe médica fazia o impossível para manter o conforto e o respeito à sua vontade. Ela nunca quis sofrer sozinha, nem permitir que o sofrimento dos outros fosse maior que o dela. Por isso, pediu calma, pediu paz. Gilberto Gil, seu pai, esteve o tempo todo por perto. Silencioso, mas presente. Seu olhar, repleto de dor e carinho, acompanhava cada suspiro da filha. A relação entre os dois sempre foi intensa e naquele momento bastava um toque de mão para comunicar o amor profundo que os unia. Outros familiares próximos também se revezavam no quarto, num misto de oração, saudade e gratidão. O quarto, apesar de clínico, havia se tornado um espaço de amor. Fotografias da família, flores enviadas por fãs, bilhetes com mensagens de fé. Tudo ali lembrava quem era Preta Gil, uma mulher cheia de luz, de risos altos, de festas, de verdade. Agora tão quieta, ela parecia se recolher dentro de si, como se estivesse se preparando para algo maior. Do lado de fora, o Brasil acompanhava em silêncio, mas com o coração acelerado. As redes sociais se encheram de mensagens com uma única frase: "Força, Preta." Mas por dentro, muitos já sabiam que a força agora precisava ser outra. Uma força que acolhe, que compreende e que sabe quando é hora de simplesmente permitir. E foi nesse ponto, entre a esperança e a aceitação, que a história começou a tomar um novo rumo. Diante de um cenário cada vez mais delicado, a família de Preta Gil se viu diante de uma escolha difícil, porém necessária: tornar pública a gravidade da situação. Não havia mais como esconder. Os sinais vitais oscilavam, os médicos já falavam em horas decisivas, e a instabilidade clínica deixava todos em alerta permanente. Qualquer pequena alteração no organismo de Preta era motivo de preocupação. Ela estava sendo monitorada de forma constante, 24 horas por dia, e cada batimento contava. Foi nesse contexto que a família decidiu agir com responsabilidade e respeito. Em uma nota comedida, mas transparente, informaram ao público que Preta enfrentava uma fase extremamente crítica do tratamento. A decisão não foi tomada por impulso. Pelo contrário, veio após muita conversa entre os familiares mais próximos, os médicos e os assessores de imprensa. O objetivo era claro: evitar rumores maldosos e manter a verdade acima de tudo. O público sempre esteve ao lado dela. Merece saber o que está acontecendo com clareza, com dignidade e sem sensacionalismo. Essas foram as palavras de um dos representantes da família transmitidas por meio de um pronunciamento oficial. E foi exatamente assim que a notícia se espalhou, com dor, mas também com respeito. Nos bastidores, os médicos já alertavam: as próximas horas serão decisivas. O organismo de Preta estava reagindo de forma instável aos estímulos. Um dia, ela parecia um pouco mais alerta. No outro, mergulhava em um silêncio profundo, quase ausente. A pressão arterial subia e descia. O ritmo cardíaco variava sem aviso. Pequenas melhoras geravam esperança, mas duravam pouco. Nesse cenário tão delicado, a família reforçou um pedido que comoveu ainda mais o público: empatia. Pediram privacidade, silêncio e orações. Não para que tudo fosse ignorado, mas para que fosse vivido com dignidade. A luta de Preta, afinal, nunca foi escondida. Desde o início, ela havia escolhido dividir tudo com quem a acompanhava. Por isso, agora, a verdade também precisava ser dita. O hospital onde Preta estava internada ficava nos Estados Unidos, para onde ela havia sido levada meses antes em busca de um tratamento mais avançado.
Ali, cercada de equipamentos modernos e uma equipe altamente especializada, a esperança se manteve por muito tempo. Mas até mesmo os avanços da medicina têm seus limites. E foi nesse ponto que a batalha deixou de ser técnica e passou a ser humana. Apesar da distância, o Brasil inteiro se mantinha atento. Programas de televisão passaram a dedicar blocos inteiros para falar da cantora. As homenagens começaram a surgir aos poucos como uma forma de transformar a angústia coletiva em carinho. Nas redes sociais, os fãs formaram uma corrente de apoio global. A hashtag Força Preta Gil entrou nos assuntos mais comentados do mundo. Entre fotos antigas e mensagens emocionadas, surgiam também lembranças de momentos marcantes, shows, entrevistas, encontros com fãs, risadas espontâneas. Tudo isso reforçava o quanto Preta Gil era amada e admirada. Não apenas por seu talento, mas por sua entrega, sua verdade, seu jeito humano de ser. No hospital, os dias se misturavam. A cada hora que passava, a tensão aumentava. A equipe médica já não fazia previsões. Tudo estava nas mãos do tempo, e talvez da fé. No quarto, a presença constante da família, agora mais silenciosa do que nunca, mostrava que o amor também pode falar sem palavras. A decisão de abrir a verdade ao mundo trouxe alívio. Já não era preciso esconder a dor. E o público, ao contrário do que se temia, respondeu com compaixão. Porque no fim todos entendiam. Aquela mulher que sempre se expôs com coragem merecia que sua última batalha fosse acompanhada com respeito e amor. E assim, em meio à incerteza das próximas horas, o Brasil esperava, unido, emocionado e de coração aberto. Com o avanço do estado clínico de Preta Gil, uma nova etapa se impôs, mais delicada, mais íntima e carregada de questionamentos profundos. Já não se tratava apenas de medicina, mas de humanidade. A pergunta que ecoava entre médicos, familiares e até nos pensamentos de milhares de fãs era a mesma: até quando insistir em procedimentos invasivos? Qual é o limite entre tentar salvar e saber a hora de permitir o descanso? A medicina havia chegado ao seu limite técnico. Os medicamentos mais modernos não surtiam mais efeito. Intervenções mais agressivas trariam risco e sofrimento, sem garantia de melhora. Diante disso, a equipe médica propôs um novo caminho: cuidados paliativos. Uma abordagem centrada não na cura, mas na dignidade. O foco passaria a ser o alívio da dor, o conforto emocional, a tranquilidade física e espiritual. Essa decisão não veio sem dor. Para a família, aceitar que Preta não estava mais em tratamento curativo foi como reviver o diagnóstico pela primeira vez. O dilema era gigante: continuar lutando com todos os recursos possíveis ou permitir que ela vivesse seus últimos dias em paz, sem agonia, sem tortura clínica. Não havia resposta fácil. Nesse momento tão íntimo, o apoio espiritual se tornou um pilar fundamental. A família buscou orientação de líderes religiosos, padres, pastores e conselheiros espirituais que tinham acompanhado Preta ao longo da vida. As orações se intensificaram. Rituais de fé silenciosos e respeitosos foram realizados junto ao leito hospitalar. Cada palavra dita ali carregava mais do que esperança. Era um gesto de entrega, de confiança, de amor profundo. Preta, mesmo consciente em alguns momentos, demonstrava aceitação com o olhar. Seus gestos eram suaves, seus olhos calmos. Não havia revolta, apenas serenidade. Ela parecia entender tudo. E aos poucos, os que estavam ao seu redor também começaram a compreender que a luta dela talvez agora fosse outra, não pela sobrevivência, mas por uma despedida com sentido e afeto. Enquanto isso, do lado de fora, o país inteiro se mobilizava. As redes sociais viraram vitrines de carinho. Mensagens chegavam de todos os cantos do Brasil e do mundo. Artistas, jornalistas, fãs, desconhecidos. Todos unidos por uma só causa: demonstrar gratidão à mulher que por tantos anos distribuiu alegria, coragem e verdade em forma de música, palavras e presença. Você nos ensinou a amar sem medo. Te acompanhamos desde criança e hoje choramos por você. Seja em paz, Preta. Você é luz. Essas eram algumas das mensagens que inundavam as timelines, acompanhadas de imagens, trechos de músicas e vídeos antigos. Era uma mobilização espontânea, mas de proporção nacional. O país vivia um luto antecipado, envolto em respeito e emoção. O mais tocante era o silêncio que vinha junto com tudo isso. Um silêncio que gritava, que tomava as casas, os corredores de hospitais, os estúdios de TV. Um silêncio de quem espera, de quem sente, de quem não tem mais o que dizer, apenas sentir. A atmosfera era de expectativa e angústia, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo, esperando o próximo capítulo dessa história tão humana. No hospital, os dias seguiam calmos, quase sagrados. A equipe limitava as visitas, priorizando o ambiente tranquilo. As luzes eram baixas,
a voz das máquinas constantes. E no meio disso tudo, uma mulher deitada, envolta em amor, acolhida por aqueles que a amavam, e por um país inteiro que mesmo de longe, também fazia parte dessa história. E assim, entre dilemas e orações, a história de Preta Gil se desenrolava com a força silenciosa de quem transforma dor em amor. À medida que os dias passavam e o estado de saúde de Preta Gil se agravava, a comoção deixou de ser apenas um movimento de fãs e familiares, tornou-se um fenômeno nacional. O Brasil parou para acompanhar sua luta, mas não só o Brasil. Em Portugal, nos Estados Unidos, na África e em comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, o nome de Preta ganhava espaço nas conversas, nas redes sociais e nas orações. Nas plataformas digitais, seu nome figurava entre os principais trending topics. Hashtags como hashtag Força Preta Gil, hashtag Pretaelos e hashtag Estamos com Você dominaram os primeiros lugares durante dias. Artistas dos mais diversos gêneros, jornalistas, ex-colegas de emissoras e até autoridades políticas fizeram publicações em sua homenagem. Mas o que mais chamava atenção era a quantidade de pessoas comuns, anônimas, que escreviam relatos emocionantes sobre como Preta as havia inspirado ao longo dos anos. Mulheres negras, mães solo, artistas independentes. Pessoas que enfrentaram doenças graves ou problemas emocionais encontravam na figura de Preta Gil um espelho de coragem e autenticidade. Não era apenas sua fama que emocionava, era sua postura pública. Ao longo de sua vida, ela nunca fingiu ser perfeita. Mostrava suas dores, seus erros, suas mudanças de rota. Com o câncer não foi diferente. Desde o primeiro diagnóstico em 2023, ela se comprometeu com a verdade. Essa transparência virou referência. Mostrou que é possível passar por momentos difíceis com dignidade, sem perder a humanidade. Mesmo nos piores dias, quando os efeitos da quimioterapia deixavam seu corpo fragilizado, ela postava fotos, vídeos e relatos. Eu sou assim, e estou vivendo isso agora. Era essa sinceridade que tocava tantos corações. Mas nos últimos dias, algo mudou. A frequência das atualizações diminuiu. As imagens pararam. As mensagens que antes vinham da própria Preta ou de seu time de comunicação deram lugar ao silêncio. Um silêncio que dizia muito mais do que qualquer legenda. O padrão havia mudado, e todos perceberam. Foi quando a gravidade da situação realmente se tornou clara. O silêncio ocupava o espaço das palavras. O que antes era compartilhado quase em tempo real, agora era guardado com cuidado e reverência. As redes deixaram de ser palco para virar em vigília. Cada seguidor se transformava em uma espécie de guardião daquela história, respeitando o tempo, o espaço e o mistério do momento. A última publicação da cantora ainda ecoava, uma foto serena com a legenda simples, gratidão. Ninguém sabia se ela mesma havia escrito, mas todos sentiram que havia algo de definitivo naquele gesto. Foi a última vez que a própria Preta apareceu em seus canais oficiais. A partir dali, apenas a família e os boletins médicos informavam discretamente sobre sua condição. Ainda assim, mesmo ausente, sua presença era forte. Continuava inspirando, continuava emocionando, continuava ensinando. A coragem de viver publicamente um processo tão íntimo se transformou em um marco. Uma nova forma de lidar com a doença, com o medo e com a despedida. A mídia também reagiu com sensibilidade. Programas de televisão passaram a rever momentos marcantes de sua carreira. As rádios tocaram suas músicas. Documentários e reportagens especiais foram produzidos em tempo recorde, celebrando sua trajetória. Mas o foco não era o sensacionalismo. Era a gratidão, o reconhecimento, o respeito. E nesse cenário tão único, o Brasil inteiro parecia suspenso no tempo. Era como se o país segurasse a respiração, torcendo, esperando, rezando. Cada um à sua maneira, mas todos unidos por uma só emoção. E no meio disso tudo, mesmo sem falar, Preta continuava dizendo muito. O tempo já não era medido em dias, mas em instantes. No hospital, o clima se tornou ainda mais íntimo e solene. Preta Gil, ainda consciente, vivia seus últimos momentos envolta de silêncio, orações e carinho. Não havia correria nem palavras em excesso. Havia apenas presença. Uma presença cheia de amor e respeito. A vigília familiar foi organizada com delicadeza. Pais e irmãos, o filho Francisco, primos, amigos muito próximos. Todos se revezavam ao lado dela, mantendo o ambiente calmo, protegido. Não havia lugar para desespero. O sentimento era de entrega, de acolhimento. Cada um entendia no fundo do coração que estava diante de uma despedida e que ela merecia ser feita com ternura. Mesmo frágil, Preta mantinha a consciência preservada. Seus olhos continuavam atentos, ainda que menos vibrantes.
Já não falava com frequência, mas se comunicava com olhares, com apertos de mão, com sorrisos discretos. Reagia aos toques no rosto, aos beijos na testa, aos abraços suaves. Era como se dissesse: estou aqui. E sinto tudo. Ninguém falava em alta voz. O quarto era tomado por orações baixas, canções suaves, lembranças sussurradas. Houve quem levasse instrumentos e tocasse baixinho seus trechos favoritos. Houve quem apenas segurasse sua mão em silêncio. Ela, que tanto se expressou com palavras ao longo da vida, agora falava com silêncio. Um silêncio poderoso, cheio de significado. Nesse momento tão delicado, a família fez um apelo público comovente. Por meio das redes sociais, pediram humanidade. Não é hora de especulações, de julgamentos ou de boatos. É hora de respeito. Hora de amor. A mensagem foi clara e bem recebida. Jornalistas, portais e comunicadores passaram a tratar o caso com extrema sensibilidade. E o público, em geral, respondeu com empatia. Era impossível ignorar o que Preta significava para tanta gente. Mais do que uma cantora, ela se tornará símbolo. Símbolo de autenticidade, de resistência, de liberdade. Mulher preta, artista, mãe, comunicadora, empreendedora. Ela ocupou muitos espaços e quebrou inúmeras barreiras. Lutou contra o preconceito, contra os padrões estéticos, contra o silenciamento. Sua representatividade ultrapassava o palco. Ela não era apenas admirada pela música, mas pelo modo de viver, pela coragem de falar sobre o que ninguém queria ouvir, pela força de mostrar suas cicatrizes sem medo, pela generosidade com que acolhia outras dores, mesmo em meio às suas. Nos últimos dias, essa força se transformou. Já não era mais a energia de quem luta por cura, era a paz de quem busca dignidade. A esperança já não estava no amanhã, mas no agora, no direito de partir com serenidade, no direito de ser cuidada com amor até o último segundo. A equipe médica, sempre respeitosa, adotou um protocolo totalmente centrado no conforto. Nada era feito sem sentido, nenhuma intervenção sem necessidade. Tudo era pensado para que Preta não sentisse dor nem desconforto, para que ela fosse envolvida por amor, por calor humano, por delicadeza. Enquanto isso, do lado de fora, o Brasil inteiro continuava em oração. Não pela cura milagrosa, essa fase havia passado, mas por paz. Por um desfecho justo, leve, amoroso. As redes, mais uma vez, se encheram de homenagens, mas agora com um tom mais contemplativo. As mensagens deixavam de lado a urgência e abraçavam a gratidão. E assim, naquele quarto silencioso e cheio de vida, Preta Gil seguia respirando. A cada batida do coração, parecia dizer que sua história ainda estava sendo escrita, que mesmo sem palavras, sua presença ainda falava com o mundo. E todos esperavam, com o coração apertado, o que viria a seguir. Os últimos momentos de Preta Gil se tornaram uma verdadeira celebração da vida, mesmo em meio à dor. O hospital onde ela estava internada, nos Estados Unidos, tornou-se um lugar sagrado, onde o tempo parecia desacelerar para acompanhar a intensidade de cada instante. A notícia de que o estado de saúde havia se agravado atraiu familiares de diversas partes do mundo. Tios, primos, irmãos e amigos próximos vieram de diferentes cidades e países para estar ao lado dela, para dizer o que talvez fosse o último "Eu te amo" ao vivo. O quarto foi completamente reservado. A equipe do hospital criou um ambiente silencioso, protegido da imprensa e de qualquer agitação externa. Luz baixa, ruídos mínimos, temperatura controlada. A privacidade era prioridade absoluta. Dentro daquele espaço, apenas amor. Nada mais importava. A equipe de cuidados paliativos se mostrava atenta a cada detalhe. Eram profissionais experientes, treinados para acolher o sofrimento e garantir que tudo acontecesse com dignidade. Nenhuma dor seria permitida, nenhum incômodo ignorado. Tudo ali era feito com suavidade, com reverência à vida e ao tempo de cada um. Do lado de fora, a vigília também acontecia. Fãs se reuniam em frente ao hospital, alguns em silêncio, outros em oração. Levavam flores, cartazes, mensagens escritas à mão. Muitos se conheciam apenas virtualmente, mas agora estavam lado a lado. Compartilhavam lágrimas, memórias, músicas. As redes sociais continuavam fervendo com homenagens, mas agora com um tom de despedida respeitosa. Era como se o país inteiro segurasse Preta pela mão, mesmo à distância. Em determinado momento, uma cerimônia foi organizada no próprio quarto. Um padre brasileiro, amigo da família, foi convidado a conduzir uma oração com todos os presentes. A atmosfera era de fé e gratidão. Sem pedidos desesperados por milagres. Apenas agradecimentos. Pela vida, pela história, pelos ensinamentos que ela deixou. Cada palavra pronunciada ecoava como uma canção de amor. Durante a cerimônia, Gilberto Gil, visivelmente emocionado, permaneceu em silêncio.
apenas ouvia. Seu olhar não deixava a filha por um segundo. Quando o padre disse, ela é luz, e sempre será luz, o ambiente inteiro pareceu respirar junto. Foi um momento que ninguém ali jamais esqueceria. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar próximos de Preta nos últimos dias falam da tranquilidade que ela transmitia, mesmo sem dizer nada. Seus gestos eram pequenos, mas profundos. Um leve sorriso, um olhar firme, um toque de mão. Era como se ela estivesse consciente de cada despedida, como se entendesse que estava sendo celebrada em vida. E realmente estava. Seu legado já estava consolidado. Preta não era apenas uma artista talentosa, era uma mulher que rompeu barreiras, que falou de amor, de corpo, de liberdade, de doença, de fé, de humanidade, que expôs suas dores para que outros se sentissem menos sozinhos, que viveu sem medo de ser quem era. Ali, entre sorrisos tímidos e lágrimas discretas, a família refletia sobre tudo que Preta representava. Cada um carregava uma memória, uma lição, uma música. E todos tinham algo em comum, a gratidão. Pela coragem dela, pela entrega, pela alegria, até mesmo pela maneira como escolheu se despedir com serenidade. Enquanto o Brasil acompanhava tudo em silêncio, um sentimento crescia em todos os corações, a certeza de que a história de Preta Gil jamais seria esquecida. Ela havia se tornado eterna, não por status nem por fama, mas por tudo que deixou de si nos outros. E naquela noite calma, com o quarto envolto em oração e amor, a vigília continuava, como um abraço coletivo que não queria soltar.